Olá, gente linda do canal, olá resenheiros, sejam bem-vindos. Seja bem-vindo você que está chegando hoje no canal. Eu sou a Andreia. Aqui no canal você tem as reviews dos BLs, as dicas de doramas e séries e filmes e todas as coisas, todas as polêmicas que acontecem nos bastidores dessas gravações que a gente gosta. Hoje eu quero comentar com vocês, eu vou fazer uma review. Não será muito longa, mas eu vou tentar explicar o máximo possível do que aconteceu no 5º episódio de Last Twilling, que me fez chorar horrores. Fez chorar muito, tá? Mas antes que eu fale pra vocês o que aconteceu, não vou me esquecer de deixar o like, que o like é importantíssimo aqui pro canal. A gente sabe que a gente precisa muito desse like, todos vocês sabem disso, que eu preciso do like de vocês. Compartilhar o vídeo pros seus amigos, se inscrever no canal se você não tá inscrito, comentar bastante, ativar as notificações, se tornar membro. E se quiser ajudar no Pix, o Pix aparece aqui na tela e na descrição. Certo, resenheiros? Bom, a série, o 5º episódio já começa com o Monk acordando o Day chacoalhando o cabelo, que ele tomou banho, derramando água, pingando água nele. Aí ele fala, tá chovendo, tá chovendo. Aí ele, ei, Pi, que vocês sabem que Pi é chamar o irmão mais velho, é tipo respeitar uma pessoa mais velha. E aí ele fala, tudo, o que você me chamou? Aí ele fala, deixa eu ir tomar banho. A conversa deles é longa, eu tô resumindo, tá, gente? Aí ele pega e fala assim, não, eu não vou sair daqui enquanto você não repetir do que você me chamou. Aí ele pega e fala assim, aí ele fala, eu tenho o dia inteiro pra ficar aqui. Não tem nada pra fazer? Aí ele fala assim, tá bom. Aí ele fala, Pimonk, será que você pode deixar eu ir tomar banho? Aí ele pega e fala assim, eu não ouvi. Aí ele, você ouviu sim. Vai, sai daí. Aí ele, sim, Nong Day. Que quando você fala Nong Day é pra uma pessoa mais nova. Vocês sabem, quem acompanha os BL sabe disso, né, na Tailândia. E aí ele fala, me empresta uma camisa? Ele empresta. Ele veste a camisa dele e ele tá preparando o café da manhã, o Monk. Fala pra ele, eu tô fazendo uma sopa. Aí ele pega e fala assim, tá, então eu vou preparar os pães. Aí ele fala assim, você virou chefe, vai mostrar seus dotes culinários? Aí ele fala, sim, claro, eu sou filho de uma chefe, eu preciso saber fazer. Aí ele pega e pega o pão, aí ele vai olhando assim, vai passando a geleia e pergunta pro Day se é... Pro Day não, gente, desculpa, eu confundo os dois. Pergunta pro Monk, aí o Monk fala se tá certo, ele fala que tá, que agora ele pode voltar e passar pro lado esquerdo. Aí ele começa a passar e aí ele pergunta se é assim que ele quer, se ele quer com bastante ou com pouco. O Monk fala que tá bom, aí o Day, ele fala pro Day assim, nossa, você tem habilidade. Aí o celular do Day começa a pitar, ele fala que, nossa, ficou desligado, tem um monte de notificações, o que que é? O Monk pega e começa a ver que os amigos compartilhou as fotos, publicou as fotos do encontro que ele teve com eles e compartilhou com ele. E aí ele fala assim, lê os comentários, e o Day continua a mesma pessoa, é o mesmo malvado de antes, finalmente podemos ver o Day, foi tão bom estar com o Day. E aí tem um comentário que fala assim, eu queria um cuidador pra mim, eu queria alguém igual o Monk para cuidar de mim. Aí ele fala assim, você inventou isso? Ele, não, pode ler. E o celular dele tem aquele comando de voz, e aí o celular lê pra ele as mensagens, tudo que tem no celular dele. E aí realmente lê isso. Eu queria ter um Monk, alguém como um Monk, o verdadeiro Monk, pra cuidar de mim. Aí ele, você não adicionou isso, não. E aí ele fala pra ele publicar alguma coisa. E aí ele, pros amigos ver que ele voltou. E aí ele publica, fala o quê? Ele pega, publica o café da manhã. Aí ele pega, só que o Monk tá segurando a mão dele, porque ele tem que ir com o prato. Então ele tá segurando o prato e o Monk tá com a mão em cima da mão dele. E ele posta, pãozinho básico, cafezinho básico. E aí todo mundo começa a perguntar, de quem é a outra mão? De quem é a outra mão? Aí ele, você estragou o clima da foto. E ele pergunta, o Day pergunta pro Monk se é hoje, que se ele lembra, é mesmo, que ele lembra que a Di tem um jogo. Ele fala assim, é verdade. Aí ele fala assim, o Monk fala pra ele assim, ele fala que ele assistia todos os jogos dela, e ela assistia os dele. E aí o Monk fala pra ele, então vamos. Ela vai ter um jogo hoje, vamos lá assistir. Ele tem certeza? Ele tem, e ele leva ele. O treinador fica super feliz de ver ele lá. Aí ele na arquibancada, ele fala uma coisa que assim, me fez chorar muito. Porque ele fala que antes, a Di e o Day ela era a melhor amiga dele. Então quando eles começaram a treinar, que eles nem eram conhecidos ainda, eles perdiam e os dois choravam junto. Um no braço do outro. Quando eles ganhavam, eles comemoravam junto. E saber que ele não pode mais ver ela jogando. É uma coisa assim que parte o coração dele. E no começo do episódio, a gente tem um momento em que a gente vê
o Monk, vocês não vão entender isso, gente. Tem gente que não vai entender o que tá acontecendo. Como que o Monk tá lendo em várias partes do episódio, vai aparecendo o Monk lendo pra ele o livro Last Twilling no quarto à noite, e tá passando o correr do dia deles, da semana deles no normal. É porque tudo que tá acontecendo no livro é o que é a história do Day, você entendeu? Porque o livro conta a história de um menino, uma menina, um menino mesmo, chamado Yi, que ele descobriu foi amaldiçoado e ele começou a ficar invisível. Então ele se escondeu no quarto. Mas aí um dia ele decidiu sair e ir num parquinho, que é onde ele tá. Aí vai colocando que, tipo assim, o parquinho é o jogo que ele foi. Que ele foi no parquinho e ele começou a ouvir, só dele ouvir as risadas e as brincadeiras das outras pessoas, mesmo eles não podendo ver ele, já deixou ele muito feliz. Ele já começou a ter um sopro de vida novamente. E aí o Day começa a falar do jogo. E o Monk vai querer narrar pra ele. E o jogo, ele fala, ela acabou de entrar. Aí ele fala assim, como que ela tá? Ele fala, tá calma. Ele fala, não, isso é psicológico. Ela tá jogando psicologicamente com a outra, pra deixar a outra achar que ela tá muito confiante. Eu sei que ela tá apavorada. E aí ele fala, ela tá vestindo o short tal, blusa verde, short azul, não sei o que, a raquete dela é verde, não sei o que. Ele fala, por que você não me fala como que é os lábios dela e a cor dos olhos? Aí ele, tipo assim, grosso. Aí o Monk começa a narrar pra ele. Ele fala assim, a Dia jogou pro lado dela. Aí rebate. E o Day fica tipo, o que eu tô fazendo aqui? E ele só fica falando isso, rebate. Aí a Di marca, ele fala, a Di marcou. Aí todo mundo comemora, ele fala assim, você é péssimo nisso. Eu não entendi nada do que aconteceu. Isso não é o jeito certo de falar do jogo. Aí ele pega e fala assim, eu nunca joguei, é Badminton que chama, gente, Badminton que chama esse jogo, que pra mim é uma peteca, mas é Badminton, tá? Então agora eu já gravei o nome na cabeça. Uma pausa rapidinho. O barulho que vocês estão ouvindo é porque vocês sabem, eu não sei de que lugar que vocês estão falando, então comenta aqui de que cidade vocês são, de que cidade vocês estão, se está muito calor na cidade de vocês, comenta aqui, deixa nos comentários quantos graus está na cidade de vocês neste momento que você está assistindo o vídeo, tá? Porque hoje que eu estou gravando tá muito quente aqui na minha cidade. Então eu vou ter que ficar com ventilador, climatizador, um monte de coisa, tudo para poder refrescar o ambiente que eu estou, senão eu não consigo gravar, cai minha pressão. Voltando pra série. Aí o Day, sem enxergar, ele explica que a Dia, ela costuma cansar bastante a oponente dela, pra depois ela já fazer um toquinho de leve assim e ela marca. E é o que acontece. Aí ele, nossa! O mundo fala pra ele, você falou a jogada como se você estivesse vendo? Aí ele fala assim, é o que eu já sabia, eu treinei muito com ela, eu vi muito ela jogar assim. Aí ele fala, pensar que seria a última vez que eu viria ela jogar. E aí o Monk anima ele. E aí o jogo vai correndo, só que chega um momento em que ela começa a perder. A perder não, a moça, a concorrente dela começa a igualar o placar. Vai indo, vai marcando ponto. E o Day fala pro Monk que a Di, ela não costuma jogar jogos muito longos, ela é jogo curto. Então quando é jogo longo, ela cansa rápido. E aí o que acontece? Quando ela cansa rápido, ela começa a perder a velocidade dela, a agilidade. Mas por algo que eu acho que nesse um ano que ele não viu ela praticou e ela consegue fazer a adversária dela, porque o Monk fala, a adversária dela já pegou a estratégia dela. Então o que acontece? O Monk, ela começou, a adversária dela pegou a estratégia dela, ela fingiu que, ela viu que ela mostrou pra ela que ela tava muito cansada, só que o que ela fez? Deu só um toquinho na peteca, que eu não sei como chama aquele negócio, mas pra mim é uma peteca aquilo, e aí ela caiu do lado e ela marcou ponto e ela ganhou. E eles ficam super felizes. Aí eles saem, ela sai com a treinadora. Aí o Monk fala pra ele, ela tá bem na sua frente. Aí ele fala, Di, aí ela, Day, você veio. Ela fica toda feliz, abraça ele. Aí ela pega e fala assim, ai, que bom que você veio, você viu que eu ganhei, que não sei o que. E eles começam a falar, aí ela pega e fala assim, vamos comemorar, vamos almoçar comer naquele lugar que a gente sempre ia quando a gente ganhava, ou quando a gente perdia. Aí ele pergunta se, Monk, a gente pode ir? Aí ela,
Pi. Eu ouvi direito. Aí ele, o quê? O Day falou pra ela, não, é porque da última vez estava tão... Como que eu posso dizer? Vocês estavam tão distantes, né? Na forma de se tratar. E tão séria, tão profissional. E agora você já está chamando ele de Pi. O que aconteceu? Será que foi uma noite de estrelas que fez isso? Aí eu acho que porque tem uma parte da música que ele cantou que fala isso, né? A noite de estrelas, as estrelas da noite fez isso mudar. Aí o Day dá um monte, dá uma risada. Aí o Day fala pra ela, ai, nada a ver. Aí ela, para com isso. Aí bem na hora sai o August. Eu falei pra vocês que eu tinha ranço do August só pela forma do que o Day reage. E eu peguei mais ranço dele nesse episódio. Vocês vão entender mais pro final do episódio o que ele faz com o Day. É muita sacanagem. E respira, Andréia, pra você pra continuar. Calma. Plena. Aí, ele fala assim, Day, bem grosso. Aí o Day se assusta na hora. E ele já chega empurrando o Day assim. Aí ele fala assim, onde você esteve todo esse tempo? Por que você sumiu? Tentei falar com você. E já foi gritando. E aí o Day meio que, tipo, fica perdido. O Monk já entra na frente. Tipo, opa, você não vai encostar nele, não. E aí ele fica, tipo, desesperado. Ele já fala pra ele, Monk, me leva pra casa. Monk, vamos pra casa, vamos pra casa, vamos pra casa. E aí o Monk pega e fala assim, tá bom. E vai pra casa com ele. Na casa dele, ele conta pro Monk que eles dois, ele na verdade foi o tal do August, meio que foi obrigado a aceitar ele como um parceiro de jogo e jogar em dupla. Porque todos já tinham suas duplas. E ele queria jogar em dupla, só tinha o Day. E aí no primeiro jogo, ele perdeu. Eles perderam porque o Day ainda estava nervoso. Por o Day ter escutado ele falar que não queria ele como seu parceiro de jogo. E aí o Day pediu desculpa, mas ele ignorou ele tratava ele super mal olhava na cara dele. Aí o Day passou a noite inteira treinando. Quando ele chega de manhã, o Day tá cansado, deitado no chão. Aí ele fala assim, você passou a noite toda treinando? Aí ele fala que sim. Aí ele tem uma faixinha na cabeça assim pra jogar, que é pra segurar o suor também, eles falam, né? E aí o August, ele tem a dele, que tá escrito August, e ele entrega uma pro Day. Uma branca, que é a do Day. Que eu achei... Eu não me lembro se no começo o Day tá com uma preta. Mas eu não lembro bem, mas parece que ele tá com uma preta, gente. Me corrijam se eu estiver enganada aqui, que eu tenho que lembrar disso. Eu nem prestei atenção no flashback, mas parece que é uma preta. Mas aqui ele deu uma branca, escrito Day. E aí ele falou assim pra ele, que vende em pares. Eu achei estranho, tipo assim, como vende em pares? Pode vender em pares sem nome, mas com o nome não tem como vender em pares. Até porque não vai estar lá escrito August Day, Monk Day, Di e Porjai. Não vai estar assim. Não existe isso, né? Mas eu acho que ele mandou fazer. Aí eles dois começaram a ganhar. O Day explica pro Monk. Ganhar, até o fatídico dia em que ele foi bater, que é logo no começo, no primeiro episódio a gente vê isso, que ele foi rebater, fazer uma rebatida, e a vista dele começou a embaçar. E aí foi quando ele descobriu que ele perdeu a visão, não completamente, mas que ele ia ficar cego completamente, se ele não conseguisse um transplante. E aí ele ficou revoltado, quebrou as coisas no quarto dele, a mãe dele tentou acalmar ele, foi quando ele pediu pra ela, pelo amor de Deus, não contar pra ninguém que ele estava cego. E aí ele ficou recluso nesse 1 ano, dentro da casa dele. Por isso que a mãe dele e o irmão dele falou pra todo mundo que ele tinha ido estudar no exterior. E esse August acha que ele foi pro exterior e simplesmente não deu satisfação. Abandonou ele no meio da temporada. Aí a Di contou pra ele o que aconteceu, como que tá acontecendo, que ele tá cego, tudo. E o porta-retrato, que tem a foto dos dois junto, tá quebrada, porque no dia que ele quebrou as coisas, ela trincou o vidro. Então toda vez que ele mexe naquilo ali, passa o dedo, corta o dedo. E ele fala pro Monk que ele não imaginou que aquela seria a última vez que ele veria ele. E ele gostava, porque ele se esforçou pra ser parceiro dele, né? Ele gostava de ser parceiro dele. Aí o Monk fala pra ele, você tá com fome? E ele dá risada e fala, esse é o seu jeito de me animar? Aí ele fala assim, desculpa, uma pessoa como eu não tem outro jeito. E eles dois riem. Aí o Monk vai pra cozinha e faz um arroz
que ele fala assim, dá pra ele provar, fala, é arroz frito? Ele fala, não, é arroz falso. Aí ele, falso? Ele fala, é por causa que a minha irmã, foi aniversário dela e eu quis fazer esse arroz pra ela, mas não tinha os ingredientes. Então eu juntei tudo que tinha na geladeira e falei pra ela que era arroz frito. E aí ela falou assim, que era um arroz falso. Por isso que eu chamo de arroz falso. Aí o Day fala pra ele, você nunca fala da sua irmã, você não me falou da sua irmã ainda. E aí ele falou pra ele que ela chamava Wrong e que ela morreu. Aí ele fala, eu sinto muito. Aí ele fala pra ele assim que tá tudo bem. Só que, eu vou chorar, gente, só de eu lembrar do que ele fala. Porque aí o Monk fala pra ele assim, e é uma coisa que a gente tem que levar pra... que a gente tem que levar pra nossa vida. Essa frase do Monk todo mundo tem que guardar. Ele fala pra ele, ele conta pra ele assim, que a irmã dele sempre pedia pra ele fazer esse arroz novamente, o arroz falso. E ele sempre falava pra ela, outro dia, outro dia, outro dia. E ele nunca imaginou que esse outro dia nunca mais chegaria, porque ela não estaria ali. E aí ele pega o porta-retrato, ele dá na mão do Day, fala pro Day que trocou o vidro, caso ele queira pegar e ver novamente, não vai cortar os dedos. E aí o Day entende o que ele quer dizer. Que é aquela coisa, gente. Por que a gente vai esperar pra falar pra pessoa, olha, eu amo você, eu te amo, parente, seja quem for, ou ficar guardando a mágoa da pessoa por muitos anos, ou se a pessoa te pede algo, por que você sempre joga pra depois? A nossa vida tá corrida, a nossa vida é corrida, a nossa vida é muito corrida. O dia a dia nosso é uma loucura. Só que a gente tem que tirar um momento pra mandar uma mensagem, pra falar, pra fazer um gesto pra alguém que gosta da gente, que a gente gosta e que gosta de algo que a gente faça, ou simplesmente estar junto, ou simplesmente você sentar pra assistir TV com a pessoa. Eu falo isso também porque não só pelo que o Monk falou, mas eu acho que eu sou uma pessoa que aprendi a valorizar muito mais a presença da minha mãe e do meu pai. Depois do que aconteceu comigo, que eu fiquei na UTI e tudo, fui desenganada. Então, hoje em dia, eu faço o possível para estar com eles. Eu gosto, por mais que esteja calor, da gente tá nós três no meu quarto assistindo TV. É um momento meu, único com eles, que quando eles não estiverem aqui, ou eu não estiver aqui, eles vão lembrar. E a gente aproveitou esses momentos. E aí, quando o Monk falou isso, me partiu o coração, eu chorei horrores. E só de eu lembrar a cena, eu já quero chorar novamente, que você está vendo aqui. E aí eu preciso pausar um pouquinho pra me recompor. Aí o Day decide ir na escola, faculdade, que o August estuda. E aí ele sai da aula e vê ele lá, ele fala, o que você tá fazendo aqui? Ele fala, a gente pode conversar? E aí eles vão conversar e o Day fala pra ele que ele achou, na verdade ele achou que, quando ele teve o diagnóstico, ele achou que poderia se resolver rápido. E ele poderia voltar a ser parceiro dele. E ele pega a bandana que ele deu pra ele e fala pra ele assim, mas eu vi que, como agora eu entendo, que isso não vai mais acontecer. Entrega pra ele e fala assim, então eu acho que você deveria procurar outro parceiro. Aí ele segura na mão do Day e fala assim, não, pode ficar pra você. E fala pra ele assim que agora ele vai jogar sozinho. Porque o parceiro que ele queria era o Day. Então, já que eles eram ótimos parceiros, ele sentia falta dele. Ele poderia ter contado pra ele, afinal ele era o parceiro dele. E aí ele fala pra ele, justamente por isso eu não quis te contar. Porque eu queria que eu achei que teria solução. Que isso seria resolvido rápido, mas não vai ser mais. Eu entendi que não vai ser. E aí ele agradece. Ele fala pra ele que agora ele vai jogar sozinho. Aí ele fala, tá bom então. E aí eles saem do vestiário. E ele pega na mão do Day, assim, e pergunta, o Monk já olha, tipo, o que você vai fazer, rapaz? Aí ele pega e fala assim, posso? Aí o Monk faz tipo, que ele quer levar ele. Aí o Day segurando no braço dele, eles vão caminhando. E aí ali você já sente que o Day gosta desse garoto. Mas eu acho que esse daí do Day, todo mundo vai... Tem gente que... Ó, já teve gente perguntando assim, nossa, comentando, não acredito que o Day gosta dele, não gosta do Monk. Não, gente. O Day tem aquela paixão por ele ainda, que é aquela paixão platônica, tá? E aí, o que acontece? Ele tá gostando do Monk, é visível isso, mas ele ainda
no momento que ele encontrou esse August, ele ainda sentiu aquela paixão platônica. Todo mundo já teve um amor de infância, que daí quando encontra a pessoa depois de anos, ou depois de um tempo mais que estiver maior, aí sente o coração faz um tum de vez em quando. Gente, todo mundo já teve. E é o que acontece com o D. Só que a situação dos dois é uma coisa que não foi resolvida, ele nunca contou pra ele. E aí ele chama o Day pra jantar, fala, lembra que a sua mãe reservou uma sala VIP pra gente ir no restaurante e tal? Ele falou, pensar que a gente nunca pode usar, né? Aí ele fala, a gente podia ir lá, você tá livre essa noite pra jantar? Ele inventa uma história. Não, por causa que eu tenho compromisso. Aí ele chama o Monk, aí o Monk vem, aí ele fala, se despede. Aí o Monk fala assim, por que você não foi? Você não tem nada hoje? Aí ele fala, você acha que eu vou comer na frente dos outros? No restaurante? Nessa situação? Eu não. Aí ele pega e vira pra ele, vira assim e fala assim, ô August, o Monk, o que você tá fazendo? Ele, sábado você tá livre? Ele fala, tô. Aí ele fala, então sábado tá marcado. O Dave vai jantar com você. Aí ele fala, você tá doida? Aí eles vão pra casa. E aí ele fala pra ele que ele faz uma bagunça quando ele come fora. Então por isso, porque ele vai tá pra jantar, ele fala, você não cansa de comer em casa? Ele fala, não, porque quando eu saio de casa pra comer, eu faço uma bagunça. Aí ele começa a praticar com ele. Põe uns pratos ali pra ver se ele fazia uma bagunça. Aí, enquanto ele vai comendo, ele vai falando, você tá zoando com a minha cara, né, Dave? Né, Monk? Porque você tá me provocando, você tá me provocando. E ele não percebe que ele tá comendo bem, sem derrubar nada. Aí o Monk senta na frente dele e fala assim, você percebeu que você comeu e não fez nenhuma bagunça? E aí ele percebe que, na verdade, essa coisa que ele acha que ele vai fazer bagunça, é só o medo dele mesmo, das pessoas olhar pra ele. E ele fala isso. Ele fala que ele não quer as pessoas olhando pra ele nessa situação. Aí o Monk fala pra ele, então, vamos praticar, tá bom? Aí no outro dia o Monk tá lá na casa dele, se arrumando. Enquanto isso a gente vai vendo nesse intervalo o Monk lendo o livro pra ele, as histórias do livro é bem parecida com as histórias do que tá acontecendo com ele ali. Se encaixa bem, só que em outro ambiente, em outro cenário. E aí o Monk tá na frente do espelho se arrumando, passou perfume. A Porjai veio pegar a roupa dele pra lavar, né? Que ela mora na casa dele agora. Ela falou, você tem roupa pra lavar? Aí ela pega e fala assim, nossa, o que é isso? Aí ele fala assim, o que é? Aí ela fala assim, você tá muito arrumado, aonde você vai? Aí eu vou levar o Day pra praticar, comer num lugar chique, por isso que eu tô bem vestido, pra poder, porque ele tem um encontro. Aí ela fala, cheira ele e fala, nossa, você precisava passar tanto perfume? Aí ele, é um lugar chique. Aí ela fala, tá, e você só vai levar ele porque ele tem um encontro. Só por isso? É só isso mesmo? Aí ele, tem certeza? Monk, você não tem nada pra me contar, não? Aí ele, é isso mesmo. Pega a roupa e dá pra ela e fala, tá bom, é isso, tira ela do quarto. Aí ele cheira pra ver se tá muito forte e vai. Aí ele e o Monk vão num restaurante e o Dave fala pra ele assim, ele pede uma mesa, aí o Dave fala, você passou perfume? Aí ele, por quê? Passei, a gente ia vir num lugar chique. Aí ele, você passou demais e não combina com você. Aí ele, engraçadinho. Aí ele fala pra ele, a cadeira tá na sua frente. Aí ele fala assim, Monk, a gente tá num restaurante chique. Será que você pode pelo menos agir como se a gente estivesse num jantar de verdade? Aí ele fala, você quer que eu aja como se estivesse num jantar de verdade? Então tá bom então. Querido, por favor, vamos, senta. Aí ele põe ele sentado. Isso, querido. Aí ele, para de me chamar de querido. Aí a garçonete chega e ele fala assim, entrega entrega o cardápio, pergunta se ele já vai fazer o pedido. Ele fala assim pra ele, olha, o meu namorado vai escolher primeiro, você pode dar um tempinho? Aí ele regala uns olhos assim, a moça fala, tá bom, e sai. Aí o Dave fala pro Monk assim, que namorado? O que você tá fazendo? Ele, você não disse pra mim fazer como se eu estivesse num encontro, num jantar romântico de verdade? Então eu tô fazendo. Aí ele pega na mão dele assim, querido, o que você vai querer comer? Vamos começar? Aí ele, você não deve flertar. Porque, tipo assim, ele é péssimo, ele tá querendo dizer, né? Aí ele,
Aí ele pega e começa a pedir vários pratos. Ele pede bife, ele vai falando pra ele. E na hora que chega o bife, ele com o acompanhamento, ele fala assim, ele fica meio assim, duvidando como comer, aí ele fala pra ele assim, o Monk explica assim, imagina que é um relógio o prato. O bife tá no centro. E aí, às 10 horas está os acompanhamentos, os acompanhamentos, e às 5 horas está o purê de batata. Aí ele, nossa, como você aprendeu isso? Aí ele fala, eu tenho muitas habilidades, não só passar perfume. E aí ele fica zoando com ele. Aí vem o bolo, que é a sobremesa. Ele fala, não, bolo não. Aí ele fala, por quê? Aí ele, porque o problema não é comer o bolo, o problema é isso aqui. Aí ele come, a boca dele fica suja. E aí eu não quero ter as pessoas ficam olhando eu com a boca suja dentro do restaurante. Aí ele pega e fala assim, eu já sei, você tá olhando pro creme, né, com a minha boca toda cheia de creme. Aí ele pega e fala assim, essa é a visão que eu não quero que as pessoas tenham de mim. Aí ele fala, quer saber, Day? Eu acho que você fica muito fofo assim. Aí ele pega e limpa a boca dele com o dedo e o Day fica assim, tipo, oi? Tipo, eu acho que o Day pensou, ele tá flertando comigo de verdade ou ele só tá brincando, fingindo, fazendo um fingimento aqui? Eu acho que o Day foi o pensamento do Day, porque foi o meu pensamento, tá, gente? Tipo, ele tá flertando mesmo, ele tá te flertando mesmo, ele tá flertando com você. Day, acorda pra vida. E aí ele pega e fala assim, fofo, que come? Você devia comer também, deixa eu dar na sua boca. Aí ele tenta dar na boca do Monk, cai tudo. Aí os dois começam a fazer uma guerrinha. E aí ele começa a sujar ele. E aí ele fala pra ele, você tá vendo? É por isso que eu não quero. Aí o Monk fala pra ele assim, querido, qualquer bagunça que você fizer, você continua fofo. Aí ele fala pra ele, para de flertar comigo. Que é muito engraçado. E chega o dia do encontro, ele vai, o Monk leva ele, e aí ele fala assim ainda por aí dentro do carro, nossa, muito legal do Night emprestar o carro. Aí ele fala assim, ele fala, esse carro minha mãe comprou pra mim, o Day fala. Ele fala, nossa, mas ele tá cuidando muito bem do seu carro. E aí o Day fala pra ele assim, você já foi encantado pelo Night também, não é? Aí eu fiquei tipo, qual é o problema dele com o Night? Eu preciso saber. Porque ele tem muito ranço do irmão dele. E o motivo a gente ainda não sabe. Ao que parece, o irmão dele parece ser uma boa pessoa. O Night. O Night não tem demonstrado ser um babaca, né? E aí eles descem, o Monk leva ele lá dentro, coloca ele sentado no sofá. E aí ele fala pra ele assim, que o August não chegou ainda. Aí ele fala assim, você pode me deixar aqui que depois eu peço pro August me levar pra casa. Aquilo é um soco no estômago do Monk, quer dizer, desculpa gente. Olha, vocês sabem que eu confundo os dois, tá? Então relevem. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Quem assistiu o episódio tá entendendo o que eu tô falando. Porque eu sou péssima, eu fico confundindo o nome de todos os personagens. E aí, aquilo é um soco no estômago do Monk, ele dá uma engolida assim, seco. Aí ele fala, tá bom. E aí, ele sai e fica dentro do carro. E aí, ele olha no relógio, tá 4h19. Quando é 1 hora depois, ele até pensa em fumar, mas ele não fuma. Aí, porque ele tá parando de fumar por causa do Day. Isso é uma coisa muito boa, tá? Que o Day tá fazendo na vida dele. Que ele, de certa forma, mesmo que o Day não pediu, ele decidiu parar de fumar porque o cheiro incomoda o Day. Então eu achei incrível a atitude dele. E aí, ele vê que já passou 1 hora e esse rapaz não apareceu ainda. Ele não viu ele chegando. E ele desce do carro e vai lá ver. E ele vê que o Day tá sentado sozinho. E ele entra. Aí o Day fica ansioso com o barulho da porta. E aí, quando toca no ombro dele, ele acha que é o August. Ele ainda fala August, ele fala, sou eu. Aí o Monk senta do lado dele e pergunta, ele não veio, né? Ele fala, não, eu liguei pra ele, ele não atendeu. Pode ser o trânsito, ele deve estar preso no trânsito. Mas ele sempre foi assim, ele sempre marcava as coisas e chegava atrasado. Aí fica um clima triste, aí o Monk fala pra ele assim, quer saber? Vem comigo, eu vou te levar pra um lugar bem divertido, pra você se distrair um pouco. Aí ele leva e eles estão caminhando. E aí o Monk ele põe ele na grade pra ele ir segurando. Aí ele fala assim, onde a gente tá? Ele fala, leva ele pra grade, ele vai passando a mão. Aí ele, vem até mim, vai cutucando ele. Ele fala, a gente tá na ponte memorial. E vai cutucando ele, ele fala, quando eu tava trabalhando de mecânico, eu saía à noite, eu sempre vinha aqui. Eu gostava de vir aqui pra pensar. Aí ele sorri. Aí ele fala, agora você está sorrindo. Aí ele fala, para de me provocar, Monk. E ele fala pra ele, vem, vamos, que a gente ainda tem outro lugar pra ir. E leva ele no Jardim de Flores, gente. É um lugar que, assim, eu falo que o meu sonho é ir pra Tailândia, todo mundo sabe, eu sempre falo isso aqui no canal. E eu ainda pretendo realizar esse sonho assim que eu me desplugar da máquina, que eu tenho certeza que
Jeová vai curar meu rim logo, já tá curando, né? E eu não vou precisar nem do transplante pra mim, ou um transplante pra mim poder ir pra Tailândia. Meu sonho é conhecer esse mercado de flores da Tailândia, gente. Porque eu vejo sempre nas séries, na Korn e tudo. E nos programas de televisão, eles entram nesse mercado, que são vários mercados, né? Então, vários tipos de flores. E aí ele leva ele, e eles estão caminhando, ele fala, você me trouxe? Ele fala, eu trouxe você no mercado de flores. Aí ele fala assim, você que se entupiu de perfume tá dando de flores. Aí ele fala, não, é que quando eu deixava minhas namoradas chateadas, eu trazia elas aqui. E aí elas ficavam viam um buquê de flor, ficavam felizes e elas me perdoavam. Aí ele fala assim, e por que você tava falando isso? Aí ele fala, não, pra você se sentir bem, vai dizer que você não tá se sentindo bem. E aí tem um momento em que eles estão... E aí, nesse momento, a gente vê uma parte do Monk lendo o livro que fala que o I invisível, ele chegou num jardim de flores e lá ele viu várias flores e ele descobriu que as flores, na verdade, que ele estava vivo e poderia ser visto. E ali ele quebrou a maldição. Que é no momento em que o Day tá ali vendo aquelas flores, cheirando as flores, ele tá vivo, ele tá outra pessoa, sorrindo, feliz. E aí o Monk mostra pra ele um buquê de gardenia. Ele fala, eu conheço essa flor. Ele fala, é gardenia. Eram as favoritas da Wrong, a irmã dele. Aí ele fala, você sabe o significado da gardenia? Ele, sim, é sem coração. Uma pessoa que você é sem coração, a pessoa é sem coração. Aí ele fala, não, não é só isso, é obrigado. Aí ele, Aí ele fala, é como se você estivesse dizendo... eu achei tão lindo esse momento. É como se você estivesse dizendo pra pessoa, obrigado por você me aceitar com o meu jeito, com os meus defeitos e com as minhas qualidades. Eu achei tão lindo. O cara da gardenia, sempre que eu for dar presente a alguém agora, gente, que, tipo assim, alguém que tem um significado na minha vida, tá? Quero da gardenia. E obrigado, é um obrigado. E aí o Monk ficou pensando naquilo, porque a irmã dele gostava muito dessa flor, dessa rosa, né, a gardenia. E aí, tipo assim, ela queria agradecer ele por ele aceitar ela do jeito dela, né, então, quando eu dava flor pra ele. E aí ele fala, você sabe qual é a minha flor favorita? Eu jurava que era jasmim. Gente, desde o começo da série a gente tá vendo esse menino cheirando jasmim e apaixonado por jasmim. Quem mais achou que era jasmim? Comenta, deixa aqui nos comentários. Eu achava que era jasmim. E aí ele fala, é rosa. Ele não. É não sei o que. Cravo. Ele não. Aí ele fala assim, você nunca vai descobrir. Eu aqui falando, é jasmim, Monk, é jasmim, Monk. Mas aí ele me vem e me solta não, é girassol, que ele tá bem em frente. Aí ele pega um girassol, dá na mão dele e ele fala assim, girassol? De tantas flores bonitas, você gosta do girassol? Gente, girassol é bonito, tadinho do bichinho. E aí ele fala assim que o girassol, porque o girassol não tem medo do sol. Ele não se esconde nas sombras. Ele é corajoso de se expor ao sol e não se esconder nas sombras. Por isso que ele gosta do girassol. E ele entendeu que ele é assim agora. Aí o Monk, você quer que eu compre uma pra você? Aí ele fala assim, não, deixa pra quando você precisar comprar pra sua namorada. E eles vão pro bar, ele fala assim, Monk, você pode me levar no lugar novamente? Eles vão no restaurante que ele tava esperando ele. E o Monk pergunta pros garçons se alguém foi procurar o Day. E eles dizem que não. E aí ele tá sentado, ele leva 2 cervejas pra ele. Eu ainda falei, amor, você tá dirigindo, você está na cerveja, dirigindo, meu querido. Pare com isso. Mas ele entrega a cerveja pro Day, o Day tá bebendo e ele fala, eu sabia que você ia precisar de uma cerveja. Ele, meio que você adivinhou. E aí ele começa a falar, ele vai bebendo e começa a falar que ele já esperava que isso aconteceria. Ele tinha certeza de que esse tal August ia fazer isso com ele. E que ele se esforçou muito na época. Ele não queria ser parceiro dele desde o começo. Então não é surpresa nenhuma pra ele. E aí ele fala que ele treinou, ele descobriu tudo que ele gostava pra ele fazer as coisas junto. Porque aí ele percebeu, porque ele viu que ele gostava dele. Então ele quis fazer tudo pra agradar ele. O que eu acho que é errado. Gente, você nunca deve ficar só agradando a pessoa, fazer, tipo, se anular pra agradar a pessoa que você gosta. Pra pessoa te ver ou gostar de você também. Ela tem que gostar de você também, na mesma proporção que você.
ela tem que se dedicar na mesma proporção que você. Não só você saber o que ela gosta, só você se fazer o possível para agradar aquela pessoa, e a pessoa em si só ter os lucros disso e não se esforçar em nada, não se empenhar para saber sobre o que você gosta, para te agradar. E aí ele falou assim que ele não imaginava que ele nunca mais poderia olhar para ele. Aquela seria a última vez que ele veria ele. E aí ele fala pra ele assim que ele queria poder ter tido. E bem nessa hora o Monk vê que ele tá muito triste. Aí o Monk fala assim pra ele: Day, eu tenho uma coisa pra. E tira um girassol. Não, antes disso, o Day fala pro Monk assim: e eu não tive a oportunidade de, enquanto eu estava enxergando, poder falar pra ele que eu gostava dele. Que eu gosto dele, na verdade. Isso, você vê o olho do Monk vai lacrimejando assim, ele engolindo o choro. E aí ele fala: nossa, até parece que você tá falando do seu ex. Aí ele fala assim: se eu falar pra você, Monk, enquanto eu estava sentada ali, eu me senti como um homem com o coração partido. Aí aquilo é uma facada no peito do Monk, literalmente, porque ele tá apaixonado por ele. E aí ele descobre que ele gosta daquele August babaca. Eu fiquei tipo: amor, não faz isso, Day, não faz isso. E aí ele continua falando que ele gosta do menino, tudo. E aí o Monk fala assim: olha, ele vê que ele fica triste um tempo, ele fala assim: eu tenho Day, eu tenho algo. E tira da bolsa, que olha pra você ver como ele tá apaixonado. Ele comprou um girassol pra ele. Mas na hora que ele vai dar o girassol, aparece o tal August atrás do Day. E aí ele escuta o Day falando que ele não teve coragem de falar pra ele que ele gosta dele, do August. Eu devia ter dito pro August que eu gosto dele, quando eu ainda enxergava. Aí o August, quando o Monk vai falar que ele tá ali, o August pega e faz um sinal pra ele não falar. E vira e vai embora. Eu fiquei tipo: oi? Como é que é, garoto? Como você não... Respira, Andréia. Não deixa o ranço te dominar. Não deixa. O ranço não vai me dominar. Mas ô vontade que eu tive, olha, de dar um puf na cabeça daquele moleque pra ele dar com a cara no balcão. Mas o Monk esconde o girassol. E aí ele fala assim, o Day fala pra ele que se dane ele também, não é? Vamos pra casa. E aí ele pega, levanta, o Monk ajuda ele a levantar, eles ficam bem pertinho assim. Aí ele fala assim: mas eu ainda não estou bem, Monk. E deita a cabeça no ombro do Monk assim e começa a chorar. E aí o Monk abraça ele e acaba nos dois ali bem abraçado, forte. E aí eu fiquei tipo: ai meu Deus do céu, como eu chorei com esse episódio. Ai. Primeiro, pontuar uma coisa que eu acho que não são todos os cuidadores, que claro, tem cuidadores excelentes, mas para esses cuidadores aí que são péssimos, eu acho que todos deveriam ser igual ao Monk. A dedicação que ele tem pelo Day não é só porque ele tá se apaixonando pelo Day, não, gente. Ele cuida muito bem dele, mesmo quando os dois brigavam no começo, tá? Ele cuida muito bem dele, ele cuida com muito cuidado, com muito, amor, com muito, sabe, delicadeza ele faz. Então eu já amo. E aí a gente vê um pedacinho do que vai acontecer no próximo episódio. Aí, no próximo episódio, aquele professor dele, que também é deficiente visual, vai falar pro Day que eles vão fazer um negócio lá de uma gincana que vai ter corrida, pra ele participar. Ele fala: como se eu não enxerga? Você só precisa de uma pessoa que seja bom corredor, que enxergue bem. Aí ele escolhe chama o Monk, e aí o Monk põe um girassol no tênis dele. Aí ele fica feliz. Ele fala: você gostou? Ele: gostei. Aí o Monk fala pra ele no próximo episódio se ele quer ir jantar com ele. Aí o Day pergunta assim pra ele: mas com qual status a gente vai estar indo nesse jantar? Aí o Monk fala pra ele: você que escolhe. Tipo assim, depende de você, Day, não de mim. Aí a gente vai ver também que o August vai querer falar com o Day na casa dele, e o Monk vai botar o pé na porta e vai olhar pra cara dele, tipo assim: vaza, cara. Vaza que sua era já foi, sua vez já passou. Se manca, some. Então, assim, esse episódio foi mais um episódio que fez com o coração meu quase explodir, de certa forma, de alegria com vários momentos deles dois, de tristeza, não, de sentimento, eu acho, não é tristeza, é sentimento. Uma série que te traz um episódio
ou um filme que te traz uma cena, ou uma novela que te traz uma cena que te leva às lágrimas, você tem que bater palma primeiro pela performance dos atores, que foi incrível nesse episódio, e tá sendo nessa série, e também pelo roteiro, pela criatividade do roteiro, pelo trabalho do roteiro, pela a paixão da série. Então, assim, eu fui às lágrimas com esse episódio. Vocês viram aqui no vídeo que eu tive que até que dar uma pausa pra me recompor, porque eu já ia chorar de novo só de falar das cenas. Então, assim, é uma série que eu já falei pra vocês que a gente vai chorar muito ainda com essa série até o final. Muito, tá? Não por eles se separarem, brigar, só por isso. Mas a gente vai chorar muito por esses momentos que fazem a gente, tipo... Opa, vamos voltar pra realidade um pouco, gente. A vida é corrida, mas a gente tem que ter o pé no chão na realidade. E eu amei o episódio, eu quero saber de vocês. Então coloca aqui nos comentários o que vocês achou desse episódio. Se vocês também têm ranço, asco desse August, que quer chutar ele pra lua, coloca aqui nos comentários. E se vocês também estão torcendo muito, muito, muito pro Day e pro Monk namorar logo, também comenta. Então não esquece de deixar o like, porque eu preciso muito do like de vocês para ajudar o canal a subir mais ainda e ficar muito maior aqui na plataforma. Compartilhar o vídeo com seus amigos, se inscrever no canal se você não está inscrito, se tornar membro, ativar as notificações e ajudar com o Pix se você puder e quiser. O Pix está na tela e na descrição. Esse é o vídeo de hoje, eu vejo vocês no próximo vídeo.